Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Bom, se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para você receber futuras notificações, beleza? Bom, eu quero falar de um assunto e eu quero fazer um paralelo entre a igreja perseguida e a igreja dita livre, né? Mas antes disso, há um texto em João capítulo 15, em que Jesus diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós, outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Verso 20: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Veja, Jesus está deixando claro que a perseguição a nós cristãos seria uma realidade presente na nossa vida. E hoje, eu costumo dizer que muitas vezes nós que vivemos no Ocidente, nós somos mais ou menos como as pessoas que vivem aqui no Brasil, que moram no Sudeste ou no Sul, que não têm a experiência de viver a seca do Nordeste. Então não tem aquela empatia de fato, ou é como se fosse uma coisa que não pertencesse a ele. Mas quando nós aqui no Sudeste principalmente, e até parte do Sul, começamos a enfrentar, em alguns anos atrás, a seca, nós percebemos o quão difícil é viver sem água, e aí começamos a reclamar. Por quê? Porque a realidade chegou até nós. Então nós somos muito desse tipo de situação, né? A gente só dá importância quando a realidade chega à nossa vida. E isso é uma coisa que nós temos que nos preocuparmos, porque há uma escalada de autoritarismo no Ocidente, e não é por parte, por exemplo, no nosso país, do governo presente, né? E aqui não é uma defesa, mas é algo que está vindo do judiciário. Nós temos, por exemplo, um deputado federal que está sendo colocado tornozeleira, e aí não independe de você concordar com ele ou não. Há um fato muito claro: na nossa lei não existe crime de opinião. Você pode ser ressarcido, você pode ser indenizado por calúnia, injúria, difamação, coisa do tipo, mas jamais uma restrição de liberdade. E está acontecendo isso. Por ele dar opinião e criticar uma esfera do nosso judiciário, ele está sendo punido com o cerceamento da sua liberdade. Aí a gente pensa assim: mas isso não tem nada a ver comigo. Hoje é ele, amanhã somos nós. Amanhã alguém pode chegar e falar assim: bom, eu não gostei do que esse pastor falou, eu não gostei do que foi dito neste canal, não gostei do que foi dito naquele culto, porque é opinião. E aí quando você criminaliza a opinião, você já implantou veladamente uma forma de autoritarismo, né, de ditadura. E aí eu quero que vocês vejam, e aí fazendo uma comparação, né? Eu me deparei com uma notícia que alguns irmãos na Coreia do Norte, e essa notícia saiu no site Portas Abertas, que havia uma igreja subterrânea, e lá é um país totalmente fechado. Tem um canal no YouTube chamado Estevão pelo Mundo. Se você puder assistir uma série de vídeos que ele fez na Coreia, você vai entender perfeitamente, é uma coisa até surreal, né? E esses irmãos viviam numa igreja subterrânea, né? Em cavernas. E o que acontece? Quando eles estavam se preparando para poder fazer mais um culto, né? Eles estavam se reunindo, chegando num determinado local, escondido. A guarda da Coreia do Norte chegou naquele local, matou, fuzilou várias pessoas e prendeu outras, né? E automaticamente dissipou aquela célula. Nós vemos situações em que, e não saiu só em um site, só no Portas Abertas, saiu no Terra Brasil Notícias, né? De cristãos, né? Falando de cristãos que viviam secretamente, né? Saiu na Gazeta do Povo, que é um jornal do Paraná,
falando exatamente a mesma notícia, ou seja, é algo realmente comprovado. Nós temos situações hoje no Afeganistão, nós temos Somália, no site Portas Abertas você pode entrar lá, você tem um ranking dos países mais perigosos para se viver como cristão, né? Em que a perseguição é praticamente implacável, né? E as pessoas morrem de fato. Não apenas são presas, mas são executadas pelo simples fato de serem cristãos. E aí, trazendo para nós, isso é uma realidade da igreja perseguida. Nós temos a Nigéria também, que é uma perseguição, porque há lá 70% de muçulmanos contra 30% de cristãos, então esses 30% de cristãos sofrem na mão desses 70% de muçulmanos, e isso é uma realidade presente no nosso tempo, né? E aí a gente faz um comparativo com a nossa igreja livre, com a chamada igreja livre, principalmente no Ocidente. E aí, o que nós vemos? Ao invés de as pessoas começarem a atentar para essas coisas e se preocuparem com muitas vezes aquilo que está acontecendo dentro do seu próprio país e não compactuarem e nem mesmo votarem em gente que defende esse tipo de coisa, as pessoas estão totalmente despreocupadas. E mais, abrindo mão de congregar, de estar na igreja por motivos fúteis, por desavenças pequenas ou desentendimentos, sendo que a Bíblia diz que nós somos uma família, então nós temos que nos reconciliarmos, nós temos que viver como família, né? Procurar o perdão e assim por diante, mas procurar estarmos juntos, fortalecendo um ao outro, é o que a Bíblia manda, é o mandamento de Deus. Orai uns pelos outros, né? Suportais, vai ter momentos que você vai ter que ter pessoas para suportar. E o que nós temos feito? Aí nós vemos notícias como de um grande cantor famoso aí, que inaugurou um podcast, e uma das entrevistadas dele é uma pastora transexual, né? E aí eu fico pensando, ao invés de a gente entender o que está acontecendo à nossa volta e trabalhar para que algumas realidades não cheguem até nós, a gente muitas vezes quer compactuar com o mundo. E o texto aqui diz que o mundo nos odiaria. Nós não temos que entender e querer que o mundo nos aceite. A Bíblia, Jesus disse que o mundo nos odiaria porque nós não somos do mundo. Nós somos chamados para ele para fora. Então a igreja está seguindo um caminho inverso. É como uma ovelha que está dando a sua cabeça a prêmio. Porque isso vai nos atingir de alguma forma amanhã. Então quando nós, dentro do nosso próprio corpo, nós vemos pessoas defendendo determinadas situações e determinadas ideologias que são antibíblicas, nós estamos a passos largos, indo para um caminho que quando nós viermos a acordar e querer levantar a palavra e pregar de fato a palavra, falar, peraí, não, isso está errado, isso é pecado, nós seremos vítimas desse mesmo tipo de perseguição. Então, comece a prestar atenção, né? Veja, analise, estude, veja o quanto que muitos irmãos nossos estão sofrendo e que isso não é, e que as coisas que muitas vezes nós enfrentamos aqui não são comparáveis às coisas que eles enfrentam lá e permanecem fiéis. E nós, por muito menos, deixamos de ser fiel ao Senhor, ser fiel à igreja e ser fiel ao corpo de Cristo. Então é algo para nós pensarmos. Então nós temos que trabalhar, nós temos que entender, nós temos que contextualizar para nós e começar a encarar os fatos e contrapor determinadas coisas para que isso não nos atinja. E preste atenção, quem defende o quê? Principalmente na política, para que você amanhã não seja vítima desse tipo de coisa. Deus abençoe.